Santos. O programa a seguir é uma produção independente. Todo o conteúdo aqui expresso é de inteira responsabilidade de seus idealizadores. A Mix Bahia FM apresenta Esporte Entre Amigos. Tudo que rola no mundo do esporte você ouve aqui. Esporte Entre Amigos. Começa agora. Jailson Santos, o Galego. Muito boa noite, minha querida Conceição de Jacuípe. Muito boa noite, minha querida Humildes. No ar, programa Esporte Entre Amigos, com esse amigo de vocês, Jailson Santos, o Galego, Zezito Oliveira, Ronaldo Alves, Nailton Santana, Tico Ferense, na técnica Gabriel Santana. Hoje, 21 de dezembro de 2023, amanhã já é o verão, né? Muita chuva na Bahia, chuva boa, para refrescar mais esse solo baiano. Um abraço, meu irmão, muito boa noite. Zezito Oliveira. Boa noite, Galego. Boa noite, ouvintes do programa Esporte Entre Amigos, galera de Conceição do Jacuípe, galera de Humildes, aqui na Mix FM. Estamos aqui com o programa Esporte Entre Amigos, mais uma vez, para falar de futebol na Bahia, no Brasil e no mundo. E hoje, Galego, com esse tempo terrível, maltratando todo mundo, muitos acidentes por aí, muita casa caindo. Mas infelizmente são as consequências do nosso tempo. Mas independente de qualquer coisa, vamos dar uma animada no povo. Com a natureza a gente não pode reclamar. Com certeza, né? Então, não pode reclamar de nada. O mistério de Deus aí, que é coisa da natureza. Com certeza. E para alegrar a galera, vamos aqui levantar o astral e falar de futebol. Na Bahia, no Brasil e no mundo, Galego. Com certeza, Zezito Oliveira, 18 horas e 6 minutos. E você tá com a matéria aí, né, do Fernando Diniz. Isso. Você tem essa matéria? Você quer dar logo essa matéria? Que eu tô com aqui logo. Fernando Diniz vê o Manchester City como um dos melhores clubes do mundo, mas ele diz que confia no Fluminense, o que não impede de sonhar. E o Fluminense, para vocês, só para recordar a memória de vocês, o Fluminense disputará a final do Mundial de Clubes contra o Manchester City da Inglaterra nesse fim de semana, nessa sexta-feira lá em Brasília, na Arábia, né? Onde é o jogo, Gabriel? Na Arábia Saudita. E o técnico Fernando deu entrevista e tratou como sonho do momento e afirmou que o Fluminense está pronto para realizar esse sonho dele, que é ser campeão mundial, e também elogiou o técnico Pep Guardiola, a quem considerou um dos melhores treinadores do mundo. E segundo o Diniz, para a gente é um grande desafio. Trabalhamos muito para essa partida desde quando cheguei no Fluminense. Sonhamos com isso desde o começo e me sonho com isso. Não consegui como jogador, mas estou conseguindo participar da decisão do título mundial como treinador, falou o técnico Fernando Diniz. Fernando Diniz, ele é um cara bastante profissional, bastante coerente. Ele sabe das limitações dele, do Fluminense, para esse jogo contra a equipe do Manchester City. O Manchester City, eu quando passei a conhecer um pouquinho do Manchester City, ele é um time que vinha de segunda divisão. Era um time que não tinha muita tradição no futebol da Inglaterra. Para você ver como é o planejamento de um grupo, do Grupo City. Isso serve para o Sport Clube Bahia também. Que às vezes o torcedor, como aqui no Brasil, o torcedor é imediatismo, né? Quer tudo rápido. Querem que as coisas aconteçam de um dia para o outro. Mas o Manchester City, torcedor tricolor, era um time que veio de lá de baixo. Era um time que tomava goleada de todo mundo. Era um time muito assim, aquém das expectativas. Aí o Grupo City tava lá, já estava lá há muito tempo, organizou a equipe e hoje a equipe é considerada uma das melhores equipes do mundo, né? Não só da Inglaterra, do mundo. Jogo difícil, né? Claro e evidente o favoritismo aí para o Manchester City. A gente tá aqui, a gente não somos nenhum demagogo para não falar isso, mas eu acredito na equipe brasileira. Eu acredito que o Fluminense do Rio pode chegar lá com esse esquema
né, que é um esquema que todo mundo já conhece, principalmente aqui no futebol brasileiro, aquele esquema de Fernando Diniz, pode surpreender a equipe inglesa. Agora, o cuidado que o Fluminense vai ter, ele não vai jogar contra uma equipe qualquer, para sair atabalhoadamente, né, para poder dar aqueles contra-ataques como ele deu no primeiro jogo contra a equipe egípcia, que o Fluminense ganhou a partida por 2-0. Aí tem que ter esse cuidado, porque tem jogadores do outro lado de alta qualidade. Só tem um jogador lá que a folha de pagamento dele é o Grandes, né? É maior de... O Griezmann, né? Griezmann, né? É maior do que a do Fluminense. A folha de pagamento desse atleta. O Guiz. Já pensou, torcedor? Só um jogador tem a folha maior... 600 e pouco. É brincadeira um negócio desse. Então não vai ser fácil. Mas acredito, o futebol é jogado, o Fluminense pode chegar lá e aprontar, ter cuidado para não ser surpreendido e não sair de lá com um placar elástico. E sobre aquela declaração, Zezito, você está aí afiado também, 18h10, que o Felipe Melo responde jornal inglês, né? A imprensa inglesa está comparando o Fluminense do Rio com um time de aposentados. Time de velho. Time de velho, time de INSS. Então, a resposta aqui do Felipe Melo chamou ele de idiotas, né? Diniz defende seus jogadores e também contesta artigo. Uma falta de respeito. Na véspera da decisão do Mundial entre Fluminense e Manchester City, o zagueiro Felipe Melo criticou um texto do diário Telegraph da Inglaterra, que comparou a equipe brasileira a um time de jogadores aposentados. O texto publicado nesta quinta-feira analisou o time brasileiro, que vai enfrentar o Manchester City nesta sexta-feira na Arábia Saudita. Eu nunca tinha escutado falar desse jornal. Talvez seja porque não tenho jogado na Inglaterra, ou porque talvez seja o maior jornal da Inglaterra, disse Melo em entrevista coletiva. Foram inteligentes, é uma forma de chamar o público. As redes sociais vêm muitas vezes para dar voz a idiota. Da mesma forma que tem jovens atuando com figurões. Assim também tem atletas da minha idade que conseguem atuar melhor que garotos. Eu jogo porque sou disciplinado, profissional e amo futebol. Tem gente que vai usar da inteligência para falar de coisas construtivas e outras coisas idiotas, como foi o caso do jornal completou. Então, o técnico Fernando Diniz, que também participou da coletiva, saiu em defesa dos seus jogadores. Não é o resultado do jogo que define o que está errado ou não. Se o City ganha da gente, o cara tem razão. Não porque é uma falta de respeito. Isso é uma coisa que temos que aprender. Como muita gente no Brasil torceu para que esse time fosse de aposentado. Amanhã pode ganhar, perder ou empatar. Mas esse cara nunca está certo. Não vamos jogar para responder. Vamos jogar por uma declaração muito maior, disse o treinador. Então, muito infeliz o jornalista lá, o jornal lá da Inglaterra. Eu acho que pegou mais um tempero na coisa aí. Incendiou os atletas do Fluminense do Rio. Vai entrar aí nesse jogo com ânimo acirrado, Zezito. E sobre a final do Mundial, o Fernando Diniz elogiou bastante o adversário inglês e considerou o Manchester City como o melhor time do mundo. Mas, porém, ele garantiu que o Fluminense entrará em campo acreditando que vencerá e conquistará o título mundial, Galego. Mas a ideia é essa aí. Essas declarações do jornal inglês lá é como diz assim, o cara quer ganhar a mídia, né? Ninguém nunca viu falar desse jornal. Então eles estão querendo colocar alguma coisa para poder ser publicado e dar audiência, porque a imprensa vive de mídia, isso é claro e evidente. Quanto mais a notícia tiver mais uma coisa larga de pessoal ouvir, né, vai se tratar de quê? Chamar um time de aposentado, um time de velho, um time de jogadores que já estão aí no INSS, né? Aposentado que já está recebendo dinheiro do INSS. Vejamos que o Fluminense tem um grande goleiro, é veterano, o Fábio, mas é melhor do que certos goleiros novos que tem por aí, até mundialmente, né? Eu vou botar aqui que até o Fábio é melhor que o Ederson, ou se iguala os dois, que o Ederson faz defesa, o Fábio também faz. O Fluminense tem o Marcelo, campeão onde passou, né? Marcelo dispensa comentário. Tem um Ganso, que apesar de tudo tá ali é um jogador já numa idade avançada também, mas controla o meio de campo do Fluminense. É o maestro do meio de campo. Quem coordena o time do Fluminense é Ganso. É Ganso. Então, essa coisa toda serve
para poder criar um clima antes da grande decisão amanhã. Eu creio que esse clima, jogadores do Fluminense já colocaram na mente e vai entrar em campo amanhã. Até esses caras considerados velhos vai fazer de tudo para não perder esse título pro Mansa amanhã. E tomara que a coisa acabe em paz. O que a gente espera é isso aí, Zezinho. E vamos esperar também que o atleta destaque da equipe do Fluminense, John Kennedy, ele disse que está se sentindo à vontade e que vai partir para cima. Ele disse que para ele não tem empecilho, que é jogo grande de de campeonato. Então ele está mostrando pela idade que é um jogador praticamente... a idade que ele é novo na idade, mas é um cara experiente e vai dar tudo possível por esse jogo amanhã, o atleta John Kennedy. Até a imprensa lá da Arábia tava dizendo, contestando a comemoração de John Kennedy, não foi? Que ele tava comemorando, tipo, urso, tipo facção, aquela coisa toda, a gente... Não tem nada a ver, cara. Tem nada a ver, o cara não pode nem comemorar um gol agora. Rapaz, é tanta coisa que tá acontecendo nesse mundo, que daqui uns dias tudo vai perder a graça. Porque não pode fazer nada, tem a coisa do racismo, né? Jogando banana, biscoito, dentro de campo, pipoca, é complicado, tá complicado essa situação aí. Então o cara faz o gol, vibra, comemora, aí já vai dizer que o cara fez isso, fez aquilo. John Kennedy pode ser atração amanhã no segundo tempo, né? Acho que o John Kennedy não vai entrar jogando amanhã de primeira. O time do Fluminense deve ser praticamente o mesmo que atuou no primeiro jogo, né? E com o John Kennedy aí, eu acho que esse cara vai entrar, vai fazer sucesso e vai ficar pra história do Fluminense no mundo todo. Eu acho que ele vai entrar amanhã e vai fazer esse gol do título aí. John Kennedy, 18 horas 15 minutos. Foi igual ele fez na Libertadores. Então, vamos ver, né? Ver o que vai acontecer. Eu acredito no Fluminense, sou brasileiro e quero que o Fluminense traga esse título para desbancar esse pessoal lá da Europa. Com todo o respeito ao Manchester City, claro, evidente, favorito para ganhar o jogo de amanhã. E convocados da seleção brasileira para o pré-olímpico, de Ramon Menezes, já convocou a seleção brasileira, grande destaque aí o Hendrick, aposta da seleção brasileira para ser garantido nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Ramon Menezes nessa quinta-feira para defender o Brasil no pré-olímpico, que será realizado em janeiro e fevereiro na Venezuela, e oferece 2 vagas nas Olimpíadas. A lista está aqui. Vamos ver quais foram os jogadores que vai disputar aí o pré-olímpico. Vejamos aqui, goleiro Micael, né? Micael do Atlético Paraná. André do Gil Vicente, nunca ouvi falar desse time. Gil Vicente é um time lá de Portugal, tá jogando em Portugal, Gil Vicente e Matheus Donelli do Corinthians. Laterais, Vinícius Tobias do Real Madrid, Matheus Dias, Internacional, Luan Cândido, Bragantino e Patrick, São Paulo. Zagueiros, Kaique Fernandes, Almeria, Arthur Chaves, Acadêmico de Viseu, Robert Renan, Zenit e Michael Palmeiras. Meio campista, Andrei Santos, do Nottingham Forest, Danilo, do Nottingham Forest, Alexander, Fluminense, Marlo Gomes, Vasco, Ronald, Grêmio, Gabriel Pirani, do DC United, né? Atacantes, Marquinhos, do Nantes, Giovani, Corinthians, Hendrick, Palmeiras, John Kennedy, Fluminense, Gabriel Peck, Vasco, Guilherme Biro, Corinthians. Essa aí é a seleção brasileira que vai defender, né, uma das 2 vagas aí para as Olimpíadas. O ataque do Brasil tá bom aí, viu? Temos grandes nomes aí como o Hendrick, o Gabriel Peck, o John Kennedy. Então, o time do Ramon tem tudo para trazer essa vaga para aqui, para o nosso país, Zezinho. Só falta agora Ramon Menezes afinar o time, acertar e partir para frente, que o Brasil, essa seleção de novos do Brasil, espero que seja o nosso futuro no futebol mundial. E o Atlético Mineiro deve anunciar a qualquer momento a contratação do meia Gustavo Scarpa, de 29 anos, que ele pertence ao Nottingham Forest da Inglaterra e estava emprestado ao Olympiacos da Grécia. O clube mineiro chegou a um acordo com a equipe inglesa para pagar 5,5 milhões de euros, equivalente a 29,5 milhões, por 100% do direito econômico, e o atleta vai assinar o contrato por 4 anos. O Atlético Mineiro venceu a concorrência de Flamengo, que também vinha anunciando Gustavo Scarpa, e o Galo precisou aumentar a oferta para conseguir vencer a disputa. Outros clubes chegaram a fazer a sondagem pelo meio atacante, casos de Bahia, Grêmio e Vasco, mas não formalizaram nenhuma proposta para o clube inglês, e a briga ficou mesmo entre Atlético e Flamengo, Galego.
Zezito, é aquela situação. Muitas especulações sobre o Gustavo Scarpa aqui no Sport Clube Bahia, sobre o próprio Everton Ribeiro, o Bruno Rodrigues, enfim, grandes jogadores, grandes atletas profissionais. O Bahia. Não, especulações. Foram muitas especulações e o Grupo City já perderam esses jogadores. O Everton Ribeiro, se eu não me engano, vai pro Grêmio. O Grêmio quer contratar o Everton Ribeiro. O Grêmio quer contratar o Everton Ribeiro. O Gustavo Scarpa tá indo pro Atlético Mineiro. O Bruno Rodrigues já foi para a equipe do Palmeiras. E o Grupo City tem quem aqui para pegar, né? O Rogério Ceni, ultimamente, aí eu vi uma declaração que o Rogério Ceni estava interessado em Léo, zagueiro do Vasco. Me faça uma garapa. Léo Pelé. O Léo Pelé estava sendo vaiado, criticado pela torcida do Vasco, né? Não é um jogador, com todo respeito, para vir defender as cores do Bahia. Ah, mas o Rogério Ceni conhece, já sabe o estilo do jogador, é outro departamento. Mas, na minha opinião, não dá para vestir a camisa do Bahia. Não venha pra cá com seus bagaços da laranja, nem Bahia, nem Vitória, não. Que a torcida, o torcedor não vai admitir. Temos jogadores aqui apalavrado com Vitória, né? Já apalavrado, a gente vai dar logo aqui antes dos comerciais, 18 horas 20 minutos. Então, torcedor, Zezito daqui a pouco vai falar. Então, torcedor, é isso que a gente tá aí. Os jogadores que estavam sendo especulados, grandes jogadores, já não vão vir mais pro Bahia. Então, quem será que vai vir pro Bahia? Ou eles não querem vir. Tem aquela questão que falamos aqui ontem. A discriminação, preconceito ainda impera nesse futebol brasileiro? Claro que sim, né? Então vamos ver, Zezito Oliveira, quais são os jogadores que deverão vir para o Bahia na temporada 2024. E falando em relação ao Gustavo Scarpa, ele é nascido lá em Campinas, de São Paulo. Gustavo Henrique Fernandes Scarpa foi revelado pelo Desportivo Brasil e acumula passagens pelo Red Bull Brasil e Fluminense, antes de chegar ao Palmeiras, onde viveu seu melhor momento. Scarpa ficou 5 temporadas no Verdão, mas seu grande destaque foi em 2022, quando disputou 59 jogos, com 13 gols e 16 assistências, sendo eleito o craque do Brasileirão. Então, o Bahia está em negociação aí, vamos ver se esse negócio rola aí, viu? 18h21, e vocês querem mandar seu áudio para aqui, mande o áudio para nossa rádio, o número do nosso WhatsApp é esse aí, mande seu áudio. Mande seu recado agora mesmo para o programa Esporte Entre Amigos. TelewhatsApp é o 75998659632 ou 981541406. Tá aí, 18 horas 22 minutos, Gabriel Santana, nossos comerciais. Não saia daí. O programa Esporte Entre Amigos volta já, aqui na Mix Bahia FM. Na hora de fazer suas compras do dia, da semana e do mês, escolha sempre o Mercadinho O Campeão em preços baixos. Tudo em gêneros alimentícios, de higiene, limpeza e utilidades domésticas. Dona de casa sabe que economizar e comprar mais barato é no Mercadinho O Campeão. Presente no seu dia a dia. Localizado na Travessa Joselito Amorim, esquina com a Rua Fernando Alves, em Humildes. Na direção de Duín, em Meire. O programa Esporte Entre Amigos tem o apoio da Lanchonete e Restaurante Verão Azul, lanches, almoço e janta. É na Lanchonete e Restaurante Verão Azul, localizada na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro, na direção de Roquinho e equipe. Hotel Coruja, suítes climatizadas e confortáveis. No Hotel Coruja você encontra o melhor em atendimento e condições de repouso. Durma bem no Hotel Coruja, situado na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro.
Chegou a Black Verão CL Constrular. Ofertas especiais para você curtir o solzão em grande estilo. Piscina inflável 2.300 litros de R$ 479,99 por R$ 419,99. Piscina inflável 4.000 litros de R$ 659,99 por R$ 562,99. Cooler a partir de R$ 69,80. Curta o sol em grande estilo. Aproveite a Black Verão CL Constrular. Final de semana chegando e você se preparando para o churrasco com os amigos? Que tal caprichar na escolha da cerveja e impressionar a todos? Aqui em Humildes, o Rei da Breja dispõe de diversas marcas de cerveja para atender o gosto do cliente. E mais, temos também refrigerantes diversos e bebidas em geral. Venha conferir e torne seu momento de descontração ainda melhor. O Rei da Breja fica localizado na Rua Joselito Amorim, na esquina da Rua Fernando Alves, ao lado do Mercadinho O Campeão em Humildes. Tele Whats 75 DDD 11 966 54 8609. O Rei da Breja, na direção de Tonho. Na hora de alinhar e balancear o seu veículo, procure alinhamento e balanceamento Jomafa. Também trabalhamos com vendas de pneus novos e usados, com o menor preço da cidade. Localizado na rua Senador Quintino, número 2918. Telewhats 75 991 18 3539. Falar com Adriano. Pensou em peças para a manutenção de sua bike? Conheça a Ciclopeças Carvalho, situada na rua Senador Quintino, número 2912. Telewhats 75 99230 7706. Falar com Nilson. A região pediu e nós atendemos. Boteco do Unha. Dia 23 de dezembro, às 21 horas, no Parque de Vaquejada Evandro Martins. O Pagode do Segredo. Fogo, 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 fogo. Joga água aqui, isso é fogo, fogo, fogo. Rock Salles. Vocês estão bem, que parece verdade. Unha Pintada. Essa é a mensagem que eu queria enviar. Prometo amor sincero, deixa eu te provar que não vai mais chorar. No Parque de Vaquejada Evandro Martins. Ingressos à venda em Gel Alimentos, Farmácia Santa Helena em Coração de Maria ou pela bilheteria digital. Garanta já o seu ingresso e não fique de fora. Boteco do Unha. Unha pintada e muito mais. 23 de dezembro em Coração de Maria. Ano novo é alegria. É festa. 89.9 2024. O programa Esporte Entre Amigos está de volta. Aqui na sua Mix Bahia FM. Jailson Santos, o Galego. Voltei, 18 horas 27 minutos, 18h27 em Birimbau, venha. E o caso do sequestro do ex-jogador Marcelinho Carioca continua dando ibope, viu? E agora foi a vez de Vampeta falar sobre o caso. Durante a sua participação no programa Campeões da Resenha, o velho Vamp resolveu dizer o que sabia sobre o ocorrido e afirmou que já tinha conversado com o companheiro de Corinthians. Segundo o Vampeta, com ironia de sempre, ele brincou com a situação pela qual Marcelinho passou. Ele aí inicia a fala parabenizando o amigo, depois relata o que ouviu do Pé de Anjo sobre o ocorrido. Eu acredito que em você, como grande amigo, e eu sei que você é meu, segundo o Vampeta. Te conheço bem, mas acredito que tudo que você me falou, ela saiu foi no sábado, porque no domingo ia jogar de manhã. Ia jogar de manhã ele.
E Marcelinho Carioca tá tão bonzinho, né, segundo o Vampeta, que saiu do show, passou em Itaquera para levar os ingressos. Tá bom, Marcelo, diz Vampeta em tom de ironia. Vampeta e Marcelinho atuaram juntos no Corinthians no fim dos anos 90, os dois que fazem parte do elenco que conquistou o bicampeonato brasileiro pelo Corinthians. Marcelinho Carioca foi para o show do cantor Tiaguinho na Neoarêmica Química, na Zona Leste de São Paulo, no sábado. E após a apresentação do ídolo do Brasiliense ter sido sequestrado, o carro do atleta foi encontrado em Itaquecetuba, na região metropolitana de São Paulo, e a delegacia anti-sequestro, a DAI, foi acionada. Ele e a amiga Thaís foram resgatados na segunda-feira e Marcelinho teria sido abordado na região de Itaquecetuba e teria ido até a casa da outra vítima para deixar o par de ingresso e mais uma coisa. Então o caso de Vampeta estava fazendo gozação com Marcelinho Paulista em relação... Marcelinho Carioca. Marcelinho Carioca em relação ao sequestro que ele passou no último fim de semana. Ele falou em tom de ironia, né? Ele que conhece o Marcelinho Carioca, mas falou com aquela risada que diz que... né? Não falou, não afirmando que o Marcelinho fez alguma coisa com a menina, com a moça aí e tal, e também não questionando que o sequestro foi forjado. A verdade é que a polícia falou que houve um sequestro, a coisa foi séria, né? Já prenderam aí 4 suspeitos, tem 2 foragidos, e não é uma coisa que se brinque, né? Mas o Vampeta conhece muito bem, jogaram juntos, foram campeões pelo Corinthians, brasileiro, paulista, mundial. Então o Vampeta, ele conhece muito bem como é o Marcelinho Carioca. Mas a verdade é que, graças a Deus, tudo foi um susto, um grande susto, que o Marcelinho Carioca ainda fizeram o Marcelinho Carioca fazer pix de até 42 mil reais. Então que sirva de lição, se ele fez ou não coisa errada, que sirva de lição pra ele, viu, meu amigo Zezito Oliveira. 18 horas 31 minutos. 18 horas 31 minutos. Falar aqui do Vitória. Vitória que renova contrato de joia da base com multa de 320 milhões. A maior da história do clube. Quem é esse? Alô, Bal. O Vitória tem trabalhado para fortalecer a divisão de base e colher frutos no futuro. Depois de renovar com o atacante Fábio Soares com multa de 50 milhões de euros. Em outubro deste ano, o rubro-negro ampliou um vínculo do atacante Alexandro até 2027, com multa de 320 milhões, maior da história do clube. Diretor da base do Vitória, Thiago Noronha, ressaltou as virtudes técnicas de Alexandro. De acordo com o dirigente, o centroavante tem faro de gol e se destaca numa posição carente no mercado. Centroavante goleador, rápido, bom num jogo aéreo, bom finalizador. É um menino que tem 2 anos e meio aproximadamente no clube e que todos os anos ele se destacou como artilheiro nas competições que participou. A aposta do clube para uma posição carente no mercado brasileiro e mundial. Alexandre é sergipano, tem 16 anos e já integra o time sub-20 do Vitória, que vai disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2024. O atacante está entre os atletas convocados para a competição. O atleta também assinou um contrato de patrocínio com a empresa Nike. Olha aí o Alexandro, 16 anos o atleta tem, passa estipulada a multa de 320 milhões. Deve ser um cara extraordinário ali dentro da área, né? Pra tá valendo isso aí tudo, não sei, eu não conheço o atleta. Meu amigo Bal, você pode dar mais detalhes aí sobre o atleta Alexandre aí do Esporte Clube Vitória, divisão de base. Interessante é que é bom, né? Um trunfo que está aparecendo aí na Toca do Leão, Zezito Oliveira. E o rubro-negro, o Vitória, está com jejum de 5 anos sem chegar às finais do Campeonato Baiano e quase 14 anos sem decidir uma Copa do Nordeste. A última vez que o Vitória conquistou o estadual foi em 2017. Desde então, o rubro-negro foi finalista na edição seguinte e passou 5 anos seguidos sem se classificar para a segunda fase do Campeonato Baiano. Agora embalado pela conquista da Série B, cheio de expectativa, volta à primeira divisão do ano que vem. E o Leão tem como obrigação brigar por título nas competições regionais.
ao menos que projetou o diretor de futebol Ítalo Rodrigues. E a responsabilidade é que no ano que vem não passa em nossa cabeça disputar o Baianão e não se classificar para finais. Segundo a estreia do Vitória, será em 2024, estreará em 2024 contra Jacuipense no dia 17 de janeiro, às 19h15 em Brasília, em duelo fora de casa, que é válido exatamente pelo Campeonato Baiano. Então o Vitória está projetando e querendo, segundo seus diretores, esse ano, se possível, conquistar pelo menos o Campeonato Baiano e a Copa do Nordeste, né? Já tem muito tempo que o Vitória não chega nem às semifinais do Campeonato Baiano. Está na hora de mostrar força aí com essa motivação, né, do acesso e com o título da segunda divisão para ser o dono, né, desse Campeonato Baiano aí. Vejamos que o Bahia vai começar ele com um time sub-20. Não sabemos como é que o Vitória vai começar o Campeonato Baiano, né? O time misto, né? Para disputar o Campeonato Baiano, eu acho que a tendência vai ser essa aí. O Campeonato Baiano, o Vitória e o Bahia jogar com times sub-20 e times reserva. E falar em Bahia, a Bahia oficializa empréstimo de Denis Júnior e Borel e saída de Matheus Claus. O Bahia oficializou na tarde dessa quinta-feira a renovação de contrato com Denis Júnior até o fim de 2026 e a manutenção do empréstimo do goleiro com o Vila Nova por mais uma temporada. Além disso, o tricolor confirmou o empréstimo do lateral direito Douglas Borel para a Portuguesa e a saída do goleiro Matheus Clau. Denis Júnior tem 25 anos e chegou ao Bahia em 2021, cedido por empréstimo pelo São Paulo. No mesmo ano, ele foi comprado em definitivo pelo tricolor. O defensor, porém, não teve espaço na equipe, fez apenas 17 jogos entre 2 temporadas e foi emprestado para o Vila Nova, clube no qual se destacou na Série B. É um goleiro que se destacou. O Wildes Oliveira estava falando do destaque do Vila Nova, essa muralha que é o Denis Júnior. E o Bahia renovou o contrato e vai renovar e vai emprestá-lo de novo para o Vila Nova. Mas já podia estar aqui, porque o Matheus Claus vai embora, já deveria ficar no lugar do Matheus Claus. Mas vai jogando, o importante é que o atleta está jogando. 18 horas e 36 minutos. Alguma coisa, Zezito Oliveira? E o Bahia também quer pegar, tem interesse aí no jogador lateral direito Igor Vinícius. A negociação está em andamento, porém na fase inicial. A Igor Vinícius é um atleta que defendeu as cores do São Paulo. Está defendendo as cores do São Paulo e o Bahia pretende contratar o jogador. 18 horas e 36 minutos, falar em contratações. Vamos ver aqui algumas contratações para 2024 do Bahia. Quem chega, quem fica, quem vai embora. O Bahia, enquanto o principal objetivo da temporada... o Bahia conquistou o principal objetivo da temporada com a permanência na Série A. Mas a temporada esteve longe de ser tranquila. Por isso, para um 2024 menos turbulento, a diretoria precisa trabalhar duro na montagem do elenco e resolver as principais deficiências da equipe. Diante disso, o GE reuniu as principais informações sobre chegadas e saídas do time tricolor. Quem vota de empréstimo? O Jonathan Chaves, do Independente Del Valle, lateral esquerdo, tem contrato até 2027. Tá voltando de empréstimo. Miqueias, tá no Criciúma, meio campista, tem contrato até dezembro de 2026. Everton, do Londrina, estava no Londrina, atacante, tem contrato até dezembro de 2026. Matheus Teixeira, Oita Trinita, né? Tava no Oita Trinita do Japão. Goleiro tem contrato até dezembro de 2024. Marco Antônio, meio campista, jogou pela Chapecoense em 2023. Quem sai? Raul Gustavo, né? Tá saindo, vai voltar pro Corinthians. Lucas Mugni, com o fim do contrato, meio encerra ciclo no clube. Vinícius Mingotti, né? O Lucas Mugni foi pro Ceará. Vinícius Mingotti, atacante, não vai ter o empréstimo renovado. Matheus Claus, goleiro, não vai ter contrato renovado. Vitor Jacaré, atacante, não está nos planos. Gustavo Henrique, zagueiro, vai para o CRB. Douglas Borel já foi para a Portuguesa. Denis Júnior, goleiro, segue emprestado ao Vila Nova. Quem pode sair? Camilo Cândido, lateral que tem proposta do futebol mexicano. E quem renova? Denis Júnior, goleiro que assina vínculo até 2026. Quem pode chegar? David Duarte. Bahia quer comprar o zagueiro que esteve no clube por empréstimo em 2023.
Gregory, volante do Inter de Miami, é desejo do tricolor para 2024. Marcelino Moreno, tricolor é um dos clubes interessados. E o Quimelou, Bruno Rodrigues, Palmeiras, né, atravessou, deu um chapéu no Bahia, fecha com o atacante, alvo do tricolor. Então tá aí, quem vai, quem chega, quem está indo, quem deu, né, chapéu no Bahia, expectativa é grande para grandes contratações para 2024, Zezinho. Essa limpeza que vou fazer no Bahia aqui, eu concordo muito. Tem muito jogador aí que não mostrou nem para que veio. O único que eu acho que o Bahia teria que dar uma oportunidade, porque se trata de um jogador de base, é o lateral direito, o Borel, porque foi um jogador formado dentro das divisões de base do Bahia. E merecia uma ordem, mais uma oportunidade nesse elenco do Bahia, que não tem praticamente lateral. Quem é o lateral direito que tem no Bahia? Praticamente ninguém. De origem, mas se comparar, ele não tem nem comparação, porque Cicinho e Gilberto, pelo amor de Deus, viu? Trocando um pelo outro, se salva Jacaré de lateral direito. É isso aí. Vamos lá, nosso comercial, 18 horas 40 minutos. Não saia daí, o programa Esporte Entre Amigos volta já, aqui na Mix Bahia FM. Na hora de fazer suas compras do dia, da semana e do mês, escolha sempre o Mercadinho o campeão em preços baixos. Tudo em gêneros alimentícios, de higiene, limpeza e utilidades domésticas. Dona de casa sabe que economizar e comprar mais barato é no Mercadinho o Campeão. Presente no seu dia a dia. Localizado na Travessa Joselito Amorim, esquina com a Rua Fernando Alves, em Humildes. Na direção de Duim, em Meire. O programa Esporte Entre Amigos tem o apoio da Lanchonete e Restaurante Verão Azul, lanches, almoço e janta. É na Lanchonete e Restaurante Verão Azul, localizada na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro, na direção de Roquinho e equipe. Hotel Coruja, suítes climatizadas e confortáveis. No Hotel Coruja você encontra o melhor em atendimento e condições de repouso. Durma bem no Hotel Coruja, situado na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro. Chegou a Black Verão CL Constrular. Ofertas especiais para você curtir o solzão em grande estilo. Piscina inflável 2.300 litros de R$ 479,99 por R$ 419,99. Piscina inflável 4.000 litros de R$ 659,99 por R$ 562,99. Cooler a partir de R$ 69,80. Curta o sol em grande estilo. Aproveite a Black Verão CL Constrular. Final de semana chegando e você se preparando para o churrasco com os amigos? Que tal caprichar na escolha da cerveja e impressionar a todos? Aqui em Humildes, o Rei da Breja dispõe de diversas marcas de cerveja para atender o gosto do cliente. E mais, temos também refrigerantes diversos e bebidas em geral. Venha conferir e torne seu momento de descontração ainda melhor. O Rei da Breja fica localizado na Rua Joselito Amorim, na esquina da Rua Fernando Alves, ao lado do Mercadinho o Campeão, em Humildes. Tele Whats 75 DDD 11 966 54 8609. O Rei da Breja, na direção de Tonho. Na hora de alinhar e balancear o seu veículo, procure alinhamento e balanceamento Jomafa. Também trabalhamos com vendas de pneus novos e usados com o menor preço da cidade. Localizado na Rua Senador Quintino, número 2918. Telewhats 75 991 18 3539. Falar com Adriano.
Pensou em peças para a manutenção de sua bike? Conheça a Ciclopeças Carvalho, situada na rua Senador Quintino, número 2912. Telewat 75992307706. Falar com Nilson. A região pediu e nós atendemos. Boteco do Unha. Dia 23 de dezembro, às 21 horas, no Parque de Vaquejada Evandro Martins. Com Pagode do Segredo. Fogo, 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 fogo. Joga água aqui, isso é fogo, fogo, fogo. Rock Salles. Que parece verdade. E Unha Pintada. Essa é a mensagem que eu queria enviar. Prometo amor sincero, deixa eu te provar que não vai mais chorar. No Parque de Vaquejada Evandro Martins. Ingressos à venda em Geo Alimentos, Farmácia Santa Helena em Coração de Maria ou pela bilheteria digital. Garanta já o seu ingresso e não fique de fora. Boteco do Unha. Unha pintada e muito mais. 23 de dezembro em Coração de Maria. Um novo ano vem aí na sua rádio 89.9. Feliz 2024! O programa Esporte Entre Amigos está de volta. Aqui na sua Mix Bahia FM. Jailson Santos, o Galego. Sou eu de volta, 18 horas 45 minutos, e falar aqui da nossa, Constrular. Constrular, ela que é nossa patrocinadora aqui do programa Esporte Entre Amigos, Portal Humildes Online, 28 anos de excelência. A CL Constrular é premiada no melhor dos melhores de 2023. A empresa que... O portal aqui é o Fala Genefax, como melhor loja de material de construção. Então tá aí, parabéns a Constrular, que fica aqui na rua Benjamin Costa, aqui na Praça Benjamin Costa, aqui em Birimbau. Parabéns, meu amigo Aderval, minha amiga Kelly, que ficam aí no comando da CL Constrular. 18 horas 46 minutos. 18h46, tem alguma coisa aí, Zezito Oliveira? Tem, já acertado com os atacantes Caio Dantas e Eric Castilho, o Vitória segue em busca de ainda segue em busca de reforços para o setor ofensivo. E a bola da vez é o meia atacante Alex Teixeira, de 32 anos, que atualmente defende o Vasco da Gama, e segundo informações do portal Arena Rubro-Negra, o jogador foi oferecido à diretoria, que está avaliando a contratação. Em 2023, o atleta atuou em campos 35 vezes, marcando 4 gols e contribuindo com 6 assistências. Natural de Duque de Caxias, Alex dos Santos Teixeira foi revelado pelo Vasco da Gama, sendo promovido às profissionais em 2008 e em 2009 foi negociado com Shakhtar Donetsk da Ucrânia, ficando lá por 7 temporadas. Passou também pelo Jinglo Suning da China em 2016 até 2020 e também teve uma rápida passagem pelo Beşiktaş da Turquia, no time de Talisca. Então, também teve uma rápida passagem lá pela adianta na futebol brasileiro em 2022 para vestir novamente a camisa do Vasco. E até aqui são 50 jogos com 6 gols marcados e apenas 7 assistências. Então, Galego, o Vitória está tentando negociação com esse Alex Teixeira para trazer para a disputa do campeonato. É o meia do Vasco, meia atacante do Vasco da Gama. É um cara que... Ele é rodado. Ele pode ser um cara, se for contratado, vier para aqui pro Vitória, pode ser um cara xerifão aí no meio de campo do Vitória, para poder ser o líder desse meio de campo, não sei. O cara não deu certo lá no Vasco da Gama, mas, podendo vir aí para o Nordeste, o futebol aqui do Vitória, pode ser que o futebol dele deslanche. No início da carreira do Alex Teixeira foi apontado aí como uma joia da equipe do Vasco da Gama, teve suas viagens aí por aí afora, voltou,
né? Altos e baixos, mais para baixo do que para alto. Vitória tá querendo pegar o atleta. Vamos ver o que vai acontecer. O certo é que Vitória e Bahia tem que sair para contratar jogadores de qualidade. 18 horas e 48 minutos. Temos áudio aí, Gabriel Santana. Boa noite. Boa noite, Esporte Entre Amigos. Zezito Oliveira, Ronaldo Alves, Nailton Santana, Galego, toda essa galerinha maravilhosa aí. Meu querido Galego, o Bahia não tomou chapéu do Palmeiras não, viu? Esse Bruno Rodrigues é um jogadorzinho razoável, não é esses craques todos não. E se deu chapéu no Fluminense, que estava interessado também, e no Grêmio. E o próprio Cruzeiro, que não conseguiu ficar com ele. Então, para mim, ele é um jogador razoável. E é ponta esquerda, não é atacante. Vai precisar de um atacante para fazer teste ali junto com o Everaldo. E esse jogador do Vitória que você falou aí, 320 milhões de reais, eu não acredito também não. Isso aí deve ser Fábio Mota com inveja que o Bahia botou o Cauli 270 milhões, ele já tem um jogador de 16 anos. Ai, ai. No Vitória, na base, jogador de 50 milhões de euros. Tá de brincadeira. Um abraço, tô aqui sempre ligado. Valeu, meu amigo Carlos Rosa, 18 horas 50 minutos, Carlos Rosa. Eu falei aqui que o Palmeiras deu chapéu porque o Bahia estava interessado no Bruno Rodrigues, né? Tentou contratar o atleta, não deu certo. Claro, evidente, outras equipes estiveram interessadas, mas então o Palmeiras deu chapéu em todo mundo, só dando chapéu nas equipes que queriam contratar o jogador Bruno Rodrigues. E o atleta do Vitória é um atleta talentoso, também não conheço. Acho que torcedores do Vitória aí, meu amigo Bal deve saber desse atleta, deve comentar sobre isso aí, né? Mas o interessante, Fábio Mota fazendo das deles como grandes diretores fazem, quando tem uma joia, um craque já surgindo, o Hendrick aí. O Hendrick tá aí, já foi pro Real Madrid, com multa estipulada logo no início, aquela coisa toda, porque o Vitória não pode fazer, o Bahia não pode fazer. Então tá certo, o Fábio Mota. Agora eu, particularmente, claro, evidente, o cara tá novo ainda, 16 anos, não ainda surgiu assim, com tanta rapidez como grandes jogadores que foi o Ronaldinho, um fenômeno, o próprio Pelé, o próprio Neymar, né? Mas vamos aguardar para ver essa situação do jogador da equipe do Vitória. E alvo do Cruz Azul, o lateral fala sobre possibilidade de deixar o Bahia. O lateral esquerdo, Camilo Cândido, pode mesmo estar de saída do Sport Clube Bahia. Nos últimos dias, a ESPN do México cravou o acerto do jogador com o Cruz Azul. Já o site Globo Esporte trouxe a informação de que o Nacional do Uruguai aceitou a proposta e que o esquadrão também liberou o atleta para negociar com o clube mexicano, mas que o lateral uruguai estava feliz no Brasil e desejava permanecer no tricolor. De férias no Uruguai, Camilo Cândido concedeu entrevista ao jornalista uruguaio Carlos Córdova e falou sobre a possibilidade de deixar o Bahia, dando a entender que a negociação está bem adiantada. Gostei muito do futebol brasileiro, mas sei o que é o futebol mexicano. Sei que o Cruz Azul é um time grande, onde estará o Martin Rodrigo, o Anselmi, ex-técnico do Independente Del Valle. Quando me disseram para ir para o avião, eu embarquei. Eu embarcarei, disse o jogador, segundo o jornalista. A tendência aqui do Camilo Cândido é ficar no Brasil. Tinha proposta também do Palmeiras, ele se adaptou muito bem aqui no futebol brasileiro, principalmente no Bahia, clube de origem, mas, contrato de jogador, que quem toma conta é o empresário, essas coisas todas, e vamos ver o que vai acontecer com o Camilo Cândido. Gostei do lateral, um bom reserva de quem, Gabriel? Para quem vai trazer? O Chaves está voltando, será que tem condições de ficar? O Bahia deve emprestá-lo. Vamos ver o que vai acontecer com Camilo Cândido, Zezito Oliveira. E um dia recheado de anúncio de reforço, de renovação. Nessa quarta-feira, o CRB fechou a contratação do meia GG, jogador de 29 anos, que foi campeão da Série B do Campeonato Brasileiro desse ano, com vitória, e chega para reforçar o Galo de Campina Grande para a próxima temporada. Nessa temporada, a GG disputou 43 jogos ao longo da campanha do Vitória do ano e foram 2 gols marcados e 2 assistências. Na segunda divisão, ajudou o Leão da Barra em 28 das 38 rodadas, marcando os únicos 2 gols de sua passagem pelo Barradão. Então o CRB está contratando
o meio atacante GG. Já foi, né, o GG. 18:53 e Vitória aposta na base para equilibrar disputa contra Eixo Rio e São Paulo. O Sport Clube Vitória já revelou para o futebol nomes importantes como Dida, David Luiz, Vampeta, Alex Alves, Hulk, entre outros. Visando resgatar a fama de formador de talentos, gasta cerca de 11 milhões por ano no futebol de base, que vai do sub-9 ao sub-20, no rubro-negro. Só em 2023, mais de 40 mil jovens passaram por teste no clube. Destes 251 foram aprovados para fazer parte da divisão de base rubro-negra. O presidente do Sport Clube Vitória, Fábio Mota, em entrevista no programa Sport Center, falou sobre a importância da divisão de base e afirmou que é a época de apostar do clube para bater de frente com os clubes dos eixos Rio e São Paulo. O Vitória passou 23 anos na primeira divisão, é o clube nordestino que mais tempo ficou na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Também é um campeão por pontos corridos. Fomos vice-campeão brasileiro contra Palmeiras Parmalat, que tinha Edmundo e companhia. Fomos vice-campeão da Copa do Brasil contra o Santos de Neymar. Mas vida que segue. A gente está reconstruindo o clube, voltando ao nosso DNA, que é a questão da base. Nesses 2 anos e 2 meses que eu estou no clube, nossos maiores investimentos e ação são na base. Implantação de categorias novas, voltando a disputar torneios internacionais, disse o Fábio Mota. Então tá aí, valorizar como os grandes jogadores que ele falou aqui na matéria, que já passaram pelo Vitória. E o futuro de um clube de futebol é a base. Se você não tiver uma base sólida, uma base forte, não vai para lugar nenhum, Zezinho. E com certeza o Vitória, que sempre foi um formador de jogadores de base, e ultimamente ele não vem se destacando muito, que não apareceu principalmente nesse ano de 2023, o Vitória não apareceu ninguém de destaque do time de base. Mas eu acredito que o Vitória, que sempre foi um formador, sempre teve uma boa formação de jogador de base, pode ser que aproveite alguns jogadores aí. Agora a grande oportunidade está aí, Campeonato Baiano, e testar jogadores de base para ver se salva alguém para a disputa do Campeonato Brasileiro. E após a aprovação do Conselho Deliberativo do orçamento recorde de 218 milhões, o Sport Clube Vitória já pode começar a oficializar as primeiras contratações para a temporada 2024. O presidente Fábio Mota, em entrevista recente, revelou que 6 jogadores já estão acertados com o Leão, sem citar nomes, porém algumas contratações já foram divulgadas na imprensa. O Vitória já tem acerto com os laterais esquerdos Patrick Calmon, do Cuiabá, e Matheus Bidu, do Corinthians, o volante William Oliveira, do Goiás, e os atacantes Eric Castilho, do Alcas, da Venezuela, e Caio Dantas, do Vila Nova. Vale frisar que os jogadores assinam um pré-contrato, já que ainda tem vínculo com seus clubes até o fim deste ano. Portanto, passarão a ter vínculo com o Leão a partir de janeiro, mas podem ser anunciados ainda este ano. Então tá aí o Vitória já apalavrado com esses jogadores aí, Zezito. E o técnico, vocês lembram dele? O técnico Rodrigo Chaves, ele mesmo, ex-Vitória, ele já está saindo aqui, já começou a carreira como técnico na categoria de base do Vitória, e comandou o Leão na Série B de 2021 e 2022. Ele foi vice-campeão baiano, comandando a Jacuipense. Já está se acertando lá com o time lá de Roraima. Então, Rodrigo Chagas está indo para o futebol de Roraima como treinador de futebol. Rodrigo, né? Velho Rodrigo. E Fluminense recebe proposta oficial por John Kennedy. O John Kennedy recebeu a proposta aí oficial, um dos jogadores mais decisivos do Fluminense na temporada. John Kennedy começou a chamar a atenção de clubes do exterior. Segundo informações do repórter Jorge Nicola, o menino rei está na mira do Spartak da Rússia. 18:58, chegamos mais uma, Gabriel está dizendo aqui. Então, ainda de acordo com o jornalista, o clube russo já ofereceu 10 milhões de euros, cerca de 53 milhões de reais pelo moleque de Xerém. No entanto, o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, se recusou a conversar sobre o assunto antes da grande final do Mundial de Clubes da FIFA. Então tá aí o menino de Xerém
o John Kennedy, né? A grande atuação do Fluminense, pode ser que esse cara desequilibre amanhã novamente. Tô acreditando, viu? 18h58, chegamos ao final do nosso programa. Agradecer a audiência de todos vocês. Muito boa noite a todos e até amanhã, se Deus permitir. Foi bom estar com você hoje aqui, mais uma vez, no programa Esporte Entre Amigos. E amanhã estaremos aqui com mais notícias de esportes, aqui no programa Esporte Entre Amigos. Boa noite, Conceição do Jacuípe e minha querida Humildes. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? A Mix Bahia FM acabou de apresentar Esporte Entre Amigos. Tudo que rola no mundo do esporte, você ouve aqui. Esporte Entre Amigos.